Então, vamos para a quinta questão para fechar a resolução da prova. Da prova não, né? Da avaliação. Então, ó, no plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2mx mais 9, é uma parábola que tangencia o eixo das abscissas. Isso aqui é importante. Tangencia o eixo das abscissas. E um de seus pontos com ordenada 9 tem a abscissa negativa, que é outro ponto importante. Nessas condições, o valor do parâmetro m está entre... Seguinte, a gente espera que a interpretação da frase tangencia o eixo das abscissas seja que a parábola só vai tocar o eixo x uma vez. Portanto, só tem uma raiz e, portanto, o delta é igual a zero. Então, como o delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac, o que a gente vai fazer aqui é calcular o delta nessa situação. Lembrando que quem está no lugar do A é o 1, quem está no lugar do B é o 2m e quem está no lugar do C é 9. Então, fazendo B, que é o 2m ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso vai dar um delta igual a 4m ao quadrado menos 36. E qual é a condição que a gente quer? A gente quer que esse delta seja igual a zero. Então, eu vou pegar a expressão encontrada e vou igualar a zero. Com isso, a gente cai numa equação de segundo grau incompleta, porque ela não tem o b, e a gente resolve assim, para o pessoal que está fazendo a recuperação, isso está lá, né? Vocês têm que estar com isso fresco. Não precisa aplicar Bhaskara nem resolver por soma e produto, porém, é possível também resolver por soma e produto e aplicando Bhaskara, tá? Então, m ao quadrado é igual a 9, logo m vai ser igual a mais ou menos 3. Muito bem. Agora, a gente precisa decidir entre o menos 3 e o mais 3. Claro que, por se tratar de uma questão múltipla escolha, e não há aqui nenhum intervalo com valores negativos, você já poderia marcar a alternativa B, tá? Com o valor positivo, mas vamos ver a justificativa de ser o positivo e não o negativo. Então, eu vou fazer dois casos aqui, Se o m for igual a 3, se o m for 3, então a função, vamos substituir aqui na lei o m por 3. A função vai ficar assim, Muito bem. E o outro caso é, se o m for igual a menos 3, aí olha só como é que vai ficar a função. Vou substituir o 3, gente, o menos 3 aqui, na mesma função. Aí a função vai ficar assim. Para descobrir qual é a resposta, a gente tem duas opções. O que significa essa expressão aqui? O ponto de ordenada 9 tem abscissa negativa. Então, eu tenho um ponto que é da forma x9, tá? A abscissa é o x, a ordenada é o 9. O que você pode fazer? Você pode igualar as duas leis a 9 e verificar em qual delas sai um x negativo, porque ele diz que a abscissa é negativa. E a outra opção é você fazer um esboço desses dois gráficos. Faz um esboço desse gráfico, nessa situação aqui do m igual a 3, e um esboço do gráfico do m menos 3 e analise em qual deles a ordenada 9 tem abscissa negativa. Eu vou fazer rapidinho, gente, o esboço do gráfico. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui ele toca o eixo x uma vez só, e a raiz dele é o menos 3, tá? Esse pontinho aqui, a raiz é menos 3. E esse ponto aqui, onde corta o eixo y, é o valor de 9. O que acontece? Eu quero achar os pontos dessa forma. Esse ponto é um ponto dessa forma. Esse ponto é o ponto... Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Vou botar marrom. Colocar marrom. Esse ponto aqui é o ponto que tem abscissa 0, ordenada 9. E tem um outro ponto aqui, seguindo aqui a parábola. Esse ponto aqui também é um ponto da forma x9. E essa abscissa aqui do x é negativa ou positiva? Ela é negativa. Então, esse primeiro caso é o caso que me interessa, com m igual a 3. No outro, se eu fosse esboçar o gráfico, o esboço é esse aqui, Toca o eixo x uma vez só e sobe, Aqui está a raiz vai ser 3. Ih, gente, acho que a raiz não é 3. Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma verificada, só para ver se eu errei o número. Tá certinho, a raiz era 3, sim. Então, aqui é onde corta o eixo y, é o valor do c, é 9. Quando a gente segue aqui,
seguindo aqui o outro ponto que também tem ordenada 9, que é esse ponto aqui, ó. Esse é um ponto da forma x9, essa abscissa é positiva, então não é esse caso que nos interessa, portanto m igual a 3 e a alternativa é a B, tá? Qualquer dúvida vocês estudem, agora só tem o fim de semana, falem com os colegas e boa avaliação aí na semana que vem. Tchau, tchau.